Prezado amigo telespectador da TV Mundo Maior, é com grande alegria e satisfação que iniciamos mais um programa Abrindo a Bíblia. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho de Mateus e, ao mesmo tempo, iniciar o capítulo 13. O capítulo 12 nós encerramos com esse estudo da família de Jesus, que eram os versículos finais do capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Agora vamos começar o capítulo 13, onde nós vamos falar do ensino de Jesus por parábolas. A parábola é uma história, mas o termo parábola não é um termo grego, porque a palavra parábola vem do grego, para, ao lado de, e bole seria uma história, algo que está ao lado de, para se comparar e para se extrair a essência. Mateus diz, no seu capítulo 13, ele fala de estudos profundos sobre essas parábolas, porque ele narra, como nós vamos ver hoje, nos próximos programas, muitas parábolas de Jesus nesse sentido. E ele começa dizendo aqui, neste dia, Yeshua, que é Jesus, o seu nome hebraico, sai de casa, que casa? A casa de Pedro, da sogra de Pedro, quando ele morava ali em Cafarnaum. Então ele sai dali de Cafarnaum e se senta na beira do mar, que é quem? O mar da Galileia, que ficava ali próximo à aldeia de Cafarnaum, que é uma aldeia realmente à margem. Hoje só tem ruínas, mas fica o mar, à margem do mar da Galileia, o lago de Genezaré. E aí, segundo Mateus, numerosas multidões se reúnem em torno dele, tanto que ele sobe no barco, dentro do mar da Galileia, e se senta. Toda a multidão fica na margem. Olha que coisa interessante, Jesus sentado no barco e as pessoas na margem do mar. E as pessoas perguntam ainda como é que as pessoas o viam, muita gente coloca isso, mas o mar da Galileia é um mar tranquilo, é um lago. Na verdade, não tem onda batendo na praia, com aquele, parecendo o mar, o Mediterrâneo, ou o Oceano Atlântico, ou qualquer oceano, não. É um lago sereno, tranquilo. E aí você pode perguntar, e a tempestade? A tempestade pode acontecer porque fica no vale do Arravai, onde sobe às vezes um vento em determinada época do ano, e ele pode provocar realmente ventanias e ondas. Mas não é comum você chegar no Mar da Galileia e encontrar onda. Tem as coisas, uma quebrazinha mínima ali, e não dá para atrapalhar a audição de quem quer que seja. Outra coisa colocada aqui por Mateus, no versículo 2, é que Jesus se senta, porque os mestres orientais ensinam sentado, e Mateus costuma, como judeu que era, apresentar Jesus como um rabino, um mestre, que ensinava sentado. Aqui no Ocidente é que a gente fica em pé, a plateia se senta, cochila e ainda diz que estava desdobrado, e a gente fica falando sozinho e de graça e em pé. No Oriente é diferente e Jesus é apresentado nesses termos. E aí Mateus diz assim, ele lhes fala sobre diversos assuntos através de exemplo. Exemplo aqui é o que nós chamamos de parábolas. Então ele contava histórias. A exemplo aqui, a parábola vem de um termo hebraico chamado machal, que é mechalim. Então, através de mechalim, ou parábolas, ele traduzia os seus ensinamentos. E a parábola é um exemplo, veio com coisas, criações da terra, porém, nessa história, são inoculadas ensinamentos do alto. E aí Jesus começa, segundo Mateus, a falar de uma parábola que ele diz, chamada parábola do semeador, que é a primeira parábola do Evangelho de Mateus. Eis o semeador sai para semear. Ele semeia e cai sementes ao longo da estrada. Os pássaros vêm e as comem.
Outras caem nos rochedos, onde não há muita terra. Crescem rapidamente. Porém, porque não tem terra profunda, quando o sol nasce, ele as queima, por não terem raízes, elas secam. Outras caem sobre espinhos. Os espinhos crescem com elas e as sufocam. Outras caem sobre uma terra boa. Elas dão fruto, uma 100, outra 60, outra 30. E no Jesus, ao explicar isso, diz assim, quem tiver ouvidos, ouça. Essa expressão, quem tem ouvidos, ouça, ela é uma expressão profética. A maioria dos profetas, Jeremias, fala muito. O próprio Jesus fala em Mateus, aqui no capítulo 13, não só uma vez. No capítulo 11 ele também fala, e assim sucessivamente, no sentido de dizer que quem puder entender o que eu estou falando, que entenda. É isso que ele quer falar. É nesse sentido que ele quer falar. Então, essa colocação dessa parábola de Jesus, ela é fantástica, porque eu costumo analisar as parábolas com vários planos. A parábola de Jesus, ela é uma história, e é uma história que ela transcende as épocas, transcende os séculos, porque Jesus não falou aqui para nós, para cristãos. Naquela época, multidões o seguiam, de Decápolis, de Tiro e Sidom, da Galileia, do Além Jordão, da Judéia, seguiam Jesus, multidões, como Mateus está falando aqui, que Jesus fala para multidões. E não tinha nenhum cristão. Nós não existíamos, pelo menos na condição de hoje, e poderíamos até estar lá com ele naquela época, e ainda estamos aqui hoje porque não progredimos o suficiente para evoluir e sair desse nível tão pequeno em que nós estamos. Mas essa história de Jesus, ela serve, muita gente pode ler isso aqui e interpretar de várias formas. Daí porque Jesus falava de uma forma indireta, esotérica, não é exotérica, mas esotérica. Exo é um radical grego, significa interior, de uma forma íntima, misteriosa. Portanto, Jesus tinha um ensinamento esotérico, espiritual, indireto e muito profundo. Mas nós vamos continuar falando sobre isso na segunda parte do nosso programa. Fique conosco, que nós voltamos já.